Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, todos os amigos que estão aqui presentes, com seus corações preparados para nós refletirmos juntos a respeito de um Espírito Santo, porque nós estamos começando o mês de março. E esse mês de março é um mês dedicado à mulher. E eu não poderia deixar de lembrar a mulher cujo nome todos nós reverenciamos e conhecemos através do Evangelho, não só nós espíritas, mas também e muito os católicos, que foi aquele espírito escolhido por Deus para ser a intermediária da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Estou falando de Maria, Maria Santíssima, Nossa Senhora. Então, para começar, vamos ler. Tem esse livro aqui, intitulado Mãe, que aborda muitas coisas a respeito de Maria, mas em geral das mães, da mulher. Então, eu quero assim homenagear Maria, não só como mãe, mas ela é a nossa mãe, mas como um exemplo de mulher. Porque, como está no Livro dos Espíritos, na questão 625, que Kardec faz aos espíritos, quem foi enviado para ser nosso modelo e guia? E os espíritos respondem: Jesus, vide Jesus. E aí nós podemos também perguntar: e quem foi enviado para nos servir a nós, mulheres, de modelo e guia? E com certeza não houve essa pergunta no Livro dos Espíritos, mas com certeza eles responderiam: Maria de Nazaré. Então, eu vou ler um finalzinho do parágrafo final do texto Em Louvor das Mães, de autoria de Emmanuel. Este livro é de autoria de vários espíritos, é uma antologia mediúnica psicografada por Chico Xavier. E Emmanuel termina esse texto assim: o todo misericordioso, quando se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, chamou um coração de mulher em Maria Santíssima, e através das suas mãos devotadas à humildade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Então vamos fazer a nossa prece para começarmos na nossa reflexão tão importante de hoje. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome e também, Senhor, em nome daquela que foi Tua Mãe na Terra, aquela escolhida por nosso Pai e com certeza escolhida por Ti, Senhor, para que Tu viesses à Terra para nos salvar. Então estamos aqui hoje numa gratidão, numa reunião de gratidão que se faz eterna a Maria Santíssima, que permitiu
que tudo ocorresse como Deus determinou, que tudo ocorresse da melhor maneira possível, apesar de todos os pretensos empecilhos, apesar de todos os sacrifícios, de todas as renúncias. Ela, ao lado de José, teu pai terreno, conseguiu realizar a sua tarefa santificada de recebê-lo no ventre, de criá-lo, apoiá-lo, até que o teu ministério fosse realmente revelado, publicado e iniciado. Então, Senhor, pedimos a tua permissão para a nossa humilde reflexão sobre esse Espírito tão grandioso que nos apoia, que nos protege, que nos socorre em todos os nossos momentos de tristeza, de aflição e também de esperança. Assim seja. Meus irmãos, continuando neste livro, eu estou lendo apenas assim, alguns pedacinhos, porque o livro é todo muito bonito, muito importante. Existe um texto, não mais de Emanuel, intitulado Palavras de Mãe, que é um espírito feminino, cujo nome é Eugênia Braga, que fala o seguinte: o mal feminino é aquele que promete conquistas mentirosas, perdido em pregações brilhantes, para esbarrar mais tarde em realidades dolorosas. Reconhecemos, porém, que o feminismo, esse que integra a mulher no conhecimento próprio, é o movimento de Jesus em favor do lar, para o lar e dentro do lar. Felizes sois, portanto, pela santidade de vosso ministério. E termina assim: continuai na casa do coração, certas de que Jesus estará conosco, sempre que lhe soubermos preferir a companhia sacrossanta. Ela está falando de mulher para mulher. Então, é um texto muito interessante e muito importante, né? Quem não tiver o livro pode procurar, ver se acha, né, na internet. O livro é intitulado Mãe, de autores diversos e com esse tema tão importante, tão abrangente e que toca nas mães biológicas e nas não biológicas, naquelas que fazem o papel de mãe sem ter gerado, né, os seus filhos. Então, Emanuel, ainda nesse livro, né, nós vemos que Emanuel, agora no Boa Nova, Emanuel, Humberto de Campos, chama, né, usa a expressão e traz para nós a expressão Maria Santíssima. Maria, que o nome de Nossa Senhora era Maria, né? E nós conhecemos como Maria de Nazaré, porque ela nasceu em Nazaré. Mas nós vemos pela primeira vez essa expressão Maria Santíssima. E diz Humberto de Campos, no último capítulo do livro Boa Nova, que é dedicado a Maria, né? Ele narra aqui nesse capítulo a vida de Maria após a crucificação de Jesus. Porque Jesus, na crucificação, olha para Maria, que tem ao seu lado João, o discípulo amado,
que foi o único que teve a coragem, né, de estar ali naquele momento. Narram, né, os autores, né, que os discípulos fugiram, mas alguns também narram que alguns discípulos estavam assistindo à crucificação, porém disfarçados, encapuzados, com medo, que é um medo humano, né, justificado muito, né, porque eles estavam vendo o que Jesus tinha passado e o que Jesus estava passando ali na cruz. Então não importa se fugiram ou se disfarçaram. O que importa é que João estava ali abraçado a Maria aos pés da cruz de Jesus. E foi o único, né, que realmente teve a coragem, o mais novinho, que teve a coragem de se expor daquela maneira, né? Teve a fé, a confiança. E Jesus, né, fala, pouco antes de expirar, para Maria, né? Mãe, eis aí o teu filho. E olha, com muito sacrifício, com muita dificuldade, era mais o olhar só, né, que passava, olha para João e fala, filho, eis aí tua mãe. João ouviu aquelas palavras assim, de uma maneira, como um dever realmente. Ele assumiu aquele dever de filho de Maria. Narram os escritores, inclusive Humberto de Campos, que Maria, após a crucificação, foi acolhida em Bataneia pelos parentes de José. E lá ela ficou algum tempo, não sabemos exatamente quanto tempo, se levou um ano, mais de um ano, meses, levou um tempo. Acolhida com muito carinho, né, pelos parentes de José, que já havia desencarnado muito antes, né? E João, os discípulos se dispersaram, cada um foi para um lugar para levar, né, a boa nova, a palavra de Jesus, e João foi para Éfeso. Só que ele não esqueceu desse compromisso que Jesus lhe deu. E trabalhando pelo Evangelho, lutando lá em Éfeso, começou a ser benquisto, também perseguido, porque sempre há os dois lados, né? Mas ele começou a ser observado de maneira muito positiva por um homem que tinha várias propriedades. E esse homem deu a João uma casinha, diz Humberto de Campos, que é uma choupana, no alto de uma colina. Aquela casinha precisava de uma reforma, João foi reformando e idealizou que aquela casinha seria a casinha de Maria quando ele fosse buscar Maria. E foi. Realmente, após um tempo, tudo arrumadinho, simples demais, humilde, mas seria a casa deles, né? Ele como filho, Maria como mãe. Mas ele quase não ficava lá, porque ele trabalhava mais lá, porque a casa era no alto, ele trabalhava mais na parte de baixo da cidade, né, do lugar, ali fazendo a sua divulgação do Evangelho. Mas Maria começou a receber pessoas que vinham pedir ajuda. E o que começou a acontecer? Ela começou a curar as pessoas. Além de aconselhar, além de repetir os ensinos do seu filho, além de libertá-los até de obsessão, de aflições, ela começou a curar. Então, era uma romaria naquela casinha. E Maria recebia a todos. E a casa começou a ser conhecida como a Casa da Santíssima. Olhem só como as pessoas já começaram
a perceber, né, quem era Maria. Então, narra Humberto de Campos, sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. Então, Maria, pela primeira vez, ouviu essa expressão. E nós até hoje repetimos essa expressão desse leproso curado por ela, Mãe Santíssima. Então, existem hinos, cânticos em homenagem a Maria, chamando-a por essa expressão, Mãe Santíssima. E é na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus. Então, mesmo quando algum ia e tal, ela não queria ser homenageada, né? Maria era uma santa, como é, né? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Então, nós vemos que a missão de Maria não se restringiu, nem sei se eu posso usar esse verbo, porque a missão foi tão grandiosa, realmente, de gerar, né, o corpinho de Jesus, mas se fosse apenas, vamos colocar isso apenas entre aspas, se fosse apenas isso, ela teria desencarnado, quando Jesus também ascendeu aos céus. Mas ela ficou. E a gente vê no Paulo Estevão, né, que depois, quando Saulo se transforma em Paulo, né, na despedida dele, quando ele vai ser preso em Roma, várias pessoas vêm se despedir dele na praia, que ele vai num barco, né, num navio, e Maria, já avançada em anos, narra Emanuel. Então, quantos anos Maria sobreviveu à crucificação do seu filho, trabalhando para a nossa salvação, para as nossas curas físicas, morais, espirituais. Então, a missão de Maria é muito maior do que a gente possa imaginar. Ela é muito mais do que nós podemos falar, pensar e imaginar. Ela ficou na Terra. Ela ficou. Mas quantos anos? Ela tinha 14 para 15 anos quando Jesus nasceu. Jesus morreu aos 33. Vamos somar. Né? 33 com 15 vai dar 48. Então, quando Jesus foi crucificado, ela tinha 48 anos. Mas no Paulo Estevão nós vemos que ela já estava avançada em idade. Não sabemos quanto tempo, mas ela ficou. Então, a missão dela se estendeu em nosso benefício. Olhem que desprendimento, olhem que renúncia. Ela poderia não estar na Terra, já que ela foi escolhida para isso, como Emanuel fala, né? Ela foi escolhida por Deus, né? Ela poderia, bom, cumprir minha tarefa, agora eu quero ir com meu filho, né? Mas não, ela ficou servindo, né? E, inclusive, estudando e se preparando, narra lá nos Atos dos Apóstolos, que ela, antes dela ir para Éfeso, ela se reunia com os apóstolos, está lá em Atos dos Apóstolos, estudando, se preparando para a sua tarefa, eles todos, ela, Maria, algumas mulheres e os apóstolos,
se reuniam, se preparando. Então, a gente não imagina, na verdade, o grau de renúncia de Maria, um espírito desse sol, uma estrela, né, que ficou na terra, né? Então, ela confortava as pessoas. Chico Xavier sempre lembrava, quando estava aqui ainda, as palavras dela, que ela falava, tudo passa. E Humberto de Campos narra aqui, né? Minha mãe, dizia um dos aflitos, como poderei vencer minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. E mais adiante, Humberto de Campos fala, a velhice não lhe acarretara nem cansaços, nem amarguras. Maria ficou velha aqui na terra, gente. Não é para imaginar isso, né? No trabalho, no socorro aos necessitados. Então, nós temos que pensar, né, nessa pessoa, nesse santo, né, nessa santa, porque realmente é algo assim que nós não conseguimos imaginar. E Emmanuel cita também outra expressão referente a Maria, que está nesse livro também, Mãe, aqui já na página 209, que ele fala assim, palavras de mãe. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção da mãe, nós filhos, para as nossas mães terrenas, né, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. A gente vai vendo assim o que é a necessidade da mãe, né? Porque a mulher que foi preparada para ser mãe, né, tem algo especial para os filhos, né? Eu me lembro de um artigo de Haroldo Dutra, que fala de uma mãe de um adolescente criminoso, quando ele era juiz da infância ainda. E o menino, ainda novo, adolescente, foi apreendido e para Haroldo, né, julgar porque ele estava usando drogas. E a mãe foi lá e tal, com ele, explicou, pediu, houve alguma repreensão, que eu não estou me lembrando qual. Passados alguns meses, a mãe volta com esse, passado acho que mais de um ano, volta com esse adolescente, que ele já tinha agravado a situação dele por causa das drogas, e já tinha realizado assaltos, e até foi preso por causa disso. Houve uma terceira vez em que Haroldo conta que ela, a mãe, aparece sozinha para comunicar que o filho tinha sido assassinado no tráfico de drogas. Então, a mãe, ali, presente. A mãe foi a primeira vez, ele ouviu o juiz, os conselhos, as advertências, não resolveu. A mãe foi a segunda vez. Então a gente vê assim, que aquela mãe era uma mãe presente. Ela não desistiu do filho.
Sabia que o filho estava errando, mas ela não desistiu. Imaginemos assim, o que essa mãe falava para esse filho, que via o filho se afundando. E aí ela foi uma terceira vez, ela sozinha. E Haroldo se comove como juiz, porque ele não teve nem palavras para falar para essa mãe, porque o filho tinha sido morto no tráfico de drogas. Então, é isso, mãe. Né? Então, interpretada, diz Emanuela, com justiça, por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. E não é verdade? Nós recorremos a ela sempre, sempre. Né? E, continuando a nossa reflexão, então ela é a Mãe Santíssima, ela é o anjo tutelar, ela é um anjo tutelar do cristianismo. Eu vou porque às vezes as pessoas que não leem muito o Novo Testamento, não conhecem, né, não fazem aquela sequência, eu vou passar rapidamente pelas situações, vou só citar em que evangelhos, quais evangelistas, né, que descreveram e narraram alguma coisa a respeito de Maria, porque Paulo tinha um desejo muito forte de ir ao encontro de Maria para ouvir dela as histórias desde a infância de Jesus, porque os apóstolos narraram a partir do ministério público de Jesus, embora alguns até, diz Haroldo, que eram parentes, né, parentados, como Mateus, né, Levi Mateus, de mais alguns outros, porque a mãe deles era parenta de Maria, mas eles também estiveram com Jesus a partir da idade adulta de Jesus, a partir do apostolado de Jesus, porque antes Jesus não havia se revelado, que aliás foi, na verdade, mais revelado através da sua mãe, Maria, né? Mas por isso Paulo tinha muita vontade de escrever alguma coisa da vida de Jesus antes dos 30 anos. Antes. E não pôde, porque ele já estava preso, envelhecido, doente, né? E assim também como Estevão, como médium, né, de Jesus, passou a ditar as cartas para Paulo na prisão, e Pedro, quando recebeu, reconheceu que aquelas cartas vinham da esfera do Cristo, porque era Paulo escrevendo, mas Estevão transmitindo de Jesus para Estevão, de Estevão para Paulo, já na prisão. Mas esse evangelho que abordaria desde a infância de Jesus, ninguém conheceria se não fosse o desejo de Paulo, que, impossibilitado pela prisão, pediu a Lucas, que foi aquele que ficou com ele até o fim. Tem uma carta, né, de Paulo a Timóteo, que fala assim, só Lucas está comigo, ou que ficou até o fim com Paulo. Então ele pede a Lucas para fazer essa tarefa tão ambicionada por ele. E Lucas vai. E Lucas vai e ouve de Maria o que nenhum outro ouviu. Por isso só Lucas narra a infância de Jesus. Por isso só Lucas narra o encontro de Maria com Isabel, Maria grávida, sem falar com ninguém, vai a Isabel. Lucas que narra tudo isso, que era o desejo de Paulo. Né? Então, é importante a gente saber essas coisas. Olha a visão, né, de Paulo para poder nos trazer Jesus desde pequeno. Então, eu quero passar, assim,
rapidamente, só citando para as pessoas consultarem mesmo, né? Porque é tão bonito o Evangelho de Lucas. Né? Dizia o professor Cláudio que era o Evangelho da misericórdia e da compaixão divina. Né? Então, a gente vê. Em Mateus, então vamos ver aqui algumas reminiscências, né, de Maria. Em Mateus, a gente vê que o casamento de Maria com José. Maria desposada com José. Capítulo 1, versículo 18. Mas em Lucas, vocês vão ouvir Lucas várias vezes aqui, no primeiro capítulo, 26, 38, já acontece o anúncio do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel anuncia Maria, né? Está lá, Lucas 1, 26, 38. Lucas 1, 46, 54 é a visita a Isabel. Esse eu faço questão de ler, apesar de não ter tempo para ler tudo, porque é muito lindo esse encontro, porque elas eram primas, morando distantes. Isabel também tinha sido abençoada, porque era estéril, e não já idosa, e não tinha tido filhos, então era menosprezada pela sociedade, assim como seu esposo, Zacarias. Zacarias ouviu no templo esse anúncio, não acreditou, e o anjo Gabriel falou então que ele ficaria mudo até que o menino nascesse. E foi o que aconteceu, para provar, né? Então, Isabel já estava, porque quando o anjo Gabriel anuncia Maria, ele fala de Isabel. E este já é o 6º mês para aquela que é chamada estéril. Maria não sabia, elas moravam distantes, em lugares diferentes. O que Maria faz? Vai visitar Isabel, grávida sem dizer a ninguém, porque aí, né, ela já tinha recebido, né, Jesus. E quando ela chega à casa de Isabel, Isabel era de uma mediunidade incrível, né? Ela fala para Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ninguém sabia que Maria estava grávida. Mas Isabel, né, e já grávida de João Batista, que seria o precursor. Então, primo de Jesus, 6 meses antes de Jesus nascer, nasce João Batista. Né? E bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Ela não percebeu só que Maria estava grávida, ela percebeu de quem Maria estava grávida. O meu Senhor. Ali houve, com certeza, uma ajuda também de João Batista, né? Pois logo que me soou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha, João Batista, saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E aí vem o cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Aí aqui vai ocorrer um emprego do verbo no passado, que é chamado de perfeito profético. Usa o pretérito perfeito, que é indicando um passado, mas na verdade indicando um futuro, é o perfeito profético. Com o seu braço manifestou o poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos dos seus corações. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e vazios despediu os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, lembrando-se de misericórdia,
como falou a nossos pais, para com Abraão e sua descendência para sempre. E Maria ficou com ela cerca de 3 meses. Se ela, Isabel, já estava, né, grávida de 6 meses, deduzimos que ela ficou até João Batista nascer. Cerca de 3 meses, né? Isso aí é muito bonito, o encontro dessas duas primas, especialmente grávidas, né? E depois a gente vê ainda em Lucas, no 2º capítulo, a obediência a César, né? Porque eles têm que ir a Belém, se registrar, né? Mas sempre confiando em Deus. Depois, no versículo 7, e também já Mateus, ela dá à luz a seu filho, já no tempo de Herodes. E aí a gente vai saber aquele pavor todo, né? Quando Herodes sabe da chegada do Messias, que manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Isso está em Mateus. Em Lucas 2,19, diante dos pastores, porque os pastores receberam essa notícia e creram. E está narrado em Lucas: vamos já até Belém, apressadamente. Então eles foram apressadamente e chegaram. E Maria não temeu, José não temeu, porque eles chegaram e reverenciaram Jesus. Foram os primeiros a reverenciar os pastores, né? Os homens simples, humildes, também marginalizados pela sociedade, pelos religiosos, porque eles não tinham tempo de ir ao templo, cumprir com os seus horários, né? Depois, quando Jesus vai ser circuncidado no templo, ela ouve a profecia de Simeão, né? E uma espada traspassará a sua alma, e ele reconhece Jesus, né? E há um texto maravilhoso de Humberto de Campos, Simeão e o Menino. Não deixem de ler, não estou me lembrando em qual livro, mas Simeão e o Menino. Ele pega Jesus no colo, se afasta um pouquinho de Maria e José e começa a questionar, porque ele reconhece naquele bebezinho o Messias, mas ele não está entendendo como que o Messias ia fazer para realmente cumprir com a sua tarefa. Onde estarás entre os ricos, entre os poderosos, sentarás num trono? Ele começa a imaginar 1000 coisas. E o bebezinho, aí vem Maria e apanha Jesus. Mas antes dela apanhar Jesus no colo, Jesus bate com a mãozinha no peito de Simeão. Simeão logo depois desencarna, e só na espiritualidade ele vai entender aquela mãozinha que bateu no seu peito, que ele iria reinar no coração dos homens. É um conto maravilhoso, maravilhoso. Está na Antologia Mediúnica do Natal. Agora estou me lembrando. Bom, passa o tempo, Jesus cresce, né? E aí, quando ele tem 30 anos, eles são convidados para um casamento e as famosas bodas de Caná. Ali acaba o vinho, todo mundo sabe dessa história verídica, né? Acaba o vinho e o vinho não podia acabar, porque o casamento também durava vários dias, né? Se o vinho acabar, seria uma vergonha para os anfitriões, os pais, da noiva, principalmente, né? E Maria fica aflita, eram pessoas amigas, aparentadas. Ela fala para Jesus: o vinho acabou. Aí Jesus: o que eu tenho com isso, né? Vamos dizer assim, ele não falou assim, mas sim. Aí ela, antes de Jesus concordar com alguma coisa, ela fala para o responsável, né? Para do serviço, né?
fazei tudo quanto ele vos disser. E ele obedece à mãe, obedece e vai ao recinto, né, onde estão as talhas lá de vinho vazias, e ele manda encher, né, é o tal milagre da transformação da água em vinho. Eles vão enchendo de água, enchendo, enche todas as talhas de água, e ele apanha um pouco e oferece ao chefe, né, dos serviçais ali, e ele fala para as pessoas falam, né, para o pai da noiva. Normalmente, o melhor vinho é servido no início, porque depois que a pessoa já está meio alta, alegre, não vai perceber muito a qualidade do vinho, é servido o menos bom. E você fez ao contrário, serviu o melhor vinho depois, porque o depois foi exatamente o vinho que Jesus manipulou, a água que Jesus manipulou, que Jesus manipulava todos os alimentos, né? Tanto que ele multiplicou os pães, os peixes, nem vamos entrar aqui nos milagres de Jesus, porque são tantos, né? Então, eu quero ler para vocês do livro lindíssimo de autoria do professor Clóvis Tavares, o 6º capítulo, O Mandamento de Maria. Ele fala assim, a epígrafe é: então disse sua mãe aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Evangelho de João. Foi há alguns anos, mais precisamente em 1978. Pedreiros e carpinteiros trabalhavam em pequenos serviços de reforma de nossa casa. Paredes improvisadas de madeira separavam alguns aposentos para que os operários pudessem realizar seu serviço mais livremente. Estava eu no meio cômodo em obras, absorvido em tarefa escolar. O professor Cláudio foi professor do liceu, professor da faculdade de Direito, né? O relógio marcava pouco mais de 11 horas. Pouco antes, os trabalhadores tinham começado a almoçar e conversavam, animados. Foi quando, percebendo que o mais velho deles buscava levar algo de sentimento religioso a seus companheiros, suspendi por momentos a correção de provas. E ouvi uma explanação evangélica em termos simples, mas aureolados de fé e sinceridade. Reproduzo-a aqui com o máximo de exatidão de que minha memória é capaz. Pois é, irmãos, no caminho espiritual, o que importa mesmo é obedecer ao que é justo e certo. É ser fiel a Deus, eu acho. Por isso, não esqueço do mandamento de Maria. Mandamento de Maria? Perguntou um companheiro em tom de estranheza, mas de interesse. Sim, meu irmão, chama o mandamento de Maria ao único mandamento dela, o único que o Evangelho registra. Foi numa festa de casamento em Caná da Galileia, na terra e no tempo de Jesus. Fez pequena pausa, resumiu episódios da solenidade e continuou. O mandamento de Nossa Mãe Santíssima é este, é breve e completo. Fazei tudo quanto ele vos disser. E explicou em sua singela linguagem, temperada de fervor e humildade, que o mandamento de Maria é, na verdade, obedecer a Jesus. É fazer tudo o que ele nos ensinou. E aí continua comentando, é um pouco longo, né? Não vai haver tempo, né? Mas ele se recolheu, o professor Clóvis, naquele momento, ele se recolheu no quarto e começou a pensar naquilo, porque ele nunca tinha ouvido falar que havia um mandamento de Maria, né? Então, ele fala, né? Desde aquele dia, sempre recordo a luminosa síntese de sabedoria e amor de Nossa Mãe Santíssima. Ela nos encaminha para seu Filho, nosso Senhor e Mestre. Ela nos ensina, no enviado do Altíssimo está o caminho, a verdade e a vida.
Em muitas horas de provação, de saudade, de dor, me tem vindo à memória a sinopse de luz do bom da ilha. Então, é uma coisa importantíssima, um capítulo lindíssimo desse livro, que é um dos meus livros de cabeceira, de Jesus para os que sofrem, da autoria do professor Cláudio Tavares, com 19 artigos. Né? Então, esse era um que eu queria, né, realmente ler. E ainda tem, isso foi João, ainda tem João capítulo 19, que já na crucificação, né, que João narra, onde existe uma lição ali, né, de fraternidade. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Que eu também vou ler só um trechinho desse livro, também outro livro imperdível, Lázaro Redivivo, do irmão X, A Escrava do Senhor, página 20. A Escrava do Senhor, que narra quando Jesus é preso, João começa a ir lá na casa do sumo sacerdote e na casa de Maria para dar notícia. Ele ia lá, via o que acontecia, voltava para dar notícia. E Maria começou a ficar aflita, porém confiante de que não iria acontecer nada de tão grave com seu filho. Aí, cada vez que João voltava, a coisa estava mais grave, mais penosa, e ela então resolveu ir ao lado de João, botou um manto, né, na cabeça, e foi. E ela acompanhou Jesus no caminho do Gólgota. Então, ela assistiu ao suplício de Jesus, assistiu a tudo, apesar, né, dela, Deus não vai nos abandonar, a confiança que ela depositava em Deus permaneceu. Ela não duvidou. É muito importante isso. Apesar da situação ir só se agravando, ela continuava confiando. E confiou até Jesus desfalecer na cruz. Ela continuou confiando. Olha só que espírito, que compreensão. Ela não perdeu a confiança em Deus. Por quê? Porque ela entendeu. Ela entendeu a missão do seu filho. Ela entendeu a presença de Deus, que é o que nós não temos, a compreensão da vida espiritual. Então, quando Jesus, né, desencarna, vamos dizer assim, né, narra Humberto de Campos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai, ajoelhou seus pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela tinha dito isso na anunciação do nascimento, capítulo 1 de Lucas, ao anjo Gabriel. As mesmas palavras. Maria perseverou. Maria permaneceu confiante, porque ela compreendeu a justiça, a misericórdia e a missão do seu filho. Quando nós alcançaremos, não é essa ainda, né? Mas um dia, alguma compreensão da nossa vida, das nossas dores, das nossas dificuldades, quando nós vamos entender que Deus não está nos castigando, pelo contrário, nós estamos sendo aliviados em nossas dores, na maioria das vezes, né? Então,
É uma lição importantíssima essa de Maria, narrada por Humberto de Campos. E para terminar, nós vamos, né, passar pela ascensão de Jesus, né, os discípulos voltando a Jerusalém, se reunindo, está lá no Atos dos Apóstolos, né, reunindo com Maria e algumas mulheres, né, reunindo-se em oração, preparando-se e fortalecendo-se para o trabalho que os esperava. Ela ainda não tinha ido para Éfeso, ela estava reunindo ali, se fortalecendo o grupo. Então, ainda no Boa Nova, cujo último capítulo é dedicado a Maria, né, nós vamos ver que Jesus vai buscar Maria na sua desencarnação, né? E ela vê aquele peregrino entrar na sua choupana e ela reconhece assim aquela voz, que voz é essa, né? E ela fica observando, fica já assim, num clima de quase reconhecimento, e ela fala assim: elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte, era Jesus. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Ele não veio pedir cura nenhuma como os outros, né? Mas Maria convidou para entrar, né? Sentiu-se tocada. Ela começou a perceber uma presença diferente de todos os pedintes que entravam naquela casa. E aí começou a sentir umas emoções, coração pulsando mais, né? E aí foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam, num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas 2 chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente dirigiu o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo e divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera, que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. Não conseguiu dominar o seu júbilo, o seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés. Jesus se ajoelhou aos pés de Maria. E, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. No dia seguinte, ela desencarnou e eu vou ler o final, né, porque é a herança de Maria para nós, né? Desencarnou, multidões de espíritos, de anjos vieram, né, buscá-la também, acompanhá-la, né? Imagina, né? Não dá nem para imaginar uma cena dessa, né? E ela já não via mais Jesus, ela via os outros espíritos já desencarnados, né? Que aí ela acha, né, certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor.
mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Aí foi se afastando do mundo, mas ela teve um desejo de rever a Galileia. Ao manifestar esse desejo, logo foi parar lá, né, com os anjos, né, reviu todos os quadros, o lago Tiberíades, lembrou-se de tudo, né, que Jesus, por onde passou, que viveu, né, aquelas águas mansas, filhas do Jordão, não sei o quê. E dulcíssimas alegrias invadiam o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras, ainda pensando em nós, ainda pensando nos outros, né? E aí, em poucos minutos, emitindo esse pensamento, imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba. Ela foi para Roma. E maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros, monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam, exibindo as pessoas, as liteiras, né, patrícias, passavam sem cessar, exibindo pedrarias, peles, sustentadas por misérrimos escravos. E mais alguns momentos, seu olhar descobria outra multidão, guardada a ferros, em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Então, apesar de torturados, já quase morrendo, ali esperando serem devorados pelas feras, de repente, eles, com a presença de Maria, eles sentiram um consolo, né? E Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias, orou com as suas preces, sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. E aí, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. O que ela possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave, todo fardo seria leve. Então recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Olha só. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e a sua alegria,
guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. É muito emocionante esse conto do irmão X, mas com o qual nós aprendemos muito. Aprendemos a cantar em nossos templos de oração, em homenagem a Jesus, como herança do ensino de Maria. Que nós possamos manter essa lembrança, manter esse anjo tutelar do cristianismo em nossos corações, para que nós possamos compreender melhor a lei de Deus, que é de amor, de justiça, de misericórdia, compreender melhor a renúncia de Jesus, o objetivo dele, compreendermos melhor a renúncia de Maria, essa santa, essa mulher que é um exemplo para todas nós, mulheres, no lar, na rua, na família, no trabalho, com os amigos, no templo, enfim, na nossa vida, que nós possamos ter Maria como nosso modelo. Que ela nos abençoe, que permaneça conosco, suas vibrações cheguem ao nosso coração. Assim seja.